Então, nós iremos agora falar, nós tivemos uma introdução à cosmovisão na aula passada, tá? E agora nós teremos a segunda aula aqui, que é a majestade de Deus na criação. Tá? Lembrando que nós estamos falando de cosmovisão bíblica, de cosmovisão reformada. Então, com vocês, o professor Rafael Fabre, tá? Mas antes de vocês assistirem aqui a aula, eu queria pedir para que vocês curtam, né, esse vídeo aqui no nosso canal, para que o YouTube ele reconheça aqui a relevância dessas aulas aqui para as pessoas, né? Seja um conteúdo de qualidade. Tá bom? Então, feitas as apresentações, né, Rafael Fábio está com você aí. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós estamos aqui tratando sobre a cosmovisão reformada, ou como nós enxergamos o mundo, como nós interpretamos a realidade. E como nós falamos na última aula, a gente tem uma visão holística da situação, olhando para ela com quatro enfoques diferentes, que serão os temas das aulas, que é basicamente criação, queda, redenção e consumação. Então, nós primeiro vamos começar do começo, né, tratando sobre a criação, e é um tema, a aula eu tentei fazer bem curta, são 3 slides, mas cada slide é tema de conferências, então tem muita coisa para abordar e pouco tempo para ser feito, tá? Então, vamos começar tentando explicar os termos, né? Quando a gente fala a majestade de Deus na criação, o que a gente quer dizer com majestade? Aí eu já vou passar a bucha para os outros. Anderson, por favor, o que significa o termo majestade? Eu imagino a soberania de Deus, né? Em toda a criação. É isso que eu entendo que eu falo sobre majestade. Excelente. William, você tem alguma coisa para acrescentar à soberania? Quando eu olho aqui para esse termo, né, majestade, para mim vem assim o domínio, né? Para mim vem essa palavra assim, né, na minha mente, o domínio de Deus. Excelente. Quando a gente trata sobre majestade, o termo do dicionário significa aquilo que é grandioso, ou que é imponente, poderoso, ou alguma coisa que impõe respeito. Então, basicamente, é exatamente o que o William e o Anderson comentaram. Nós vamos ver como as coisas criadas revelam o ser de Deus e o que Deus exigiu das suas criaturas, ou aquilo que Deus ordenou às suas criaturas, basicamente. Como que era essa relação inicial e como todas as nossas atividades hoje em dia dependem muito fortemente, quase que essencialmente, da ordem da criação, certo? Existem muitas cosmovisões a respeito disso, certo? Quando nós lemos o texto bíblico, nós temos que lembrar que ele foi escrito em um tempo com um propósito. Provavelmente Moisés escreveu esse livro de Gênesis quando eles estavam na iminência de entrar na Terra Prometida, e eles tinham passado 400 anos sofrendo influência da religião e da cultura egípcia. Então, era uma cultura pagã, politeísta, que tinha várias práticas pecaminosas e horripilantes. E Moisés precisava escrever um livro que visasse combater essa cosmovisão pagã e reeducar os israelitas na cosmovisão correta, na cosmovisão do Deus verdadeiro. Então, é com esse propósito que ele escreve Gênesis, principalmente ali os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Então, para a gente ver só... Ixi, acho que eu fiz errado aqui. Tá certo. Desculpa, gente. Acho que eu tinha feito coisa errada. Para a gente ver como o relato de Gênesis demonstra a majestade de Deus e como combate todas essas cosmovisões equivocadas, a gente pode começar pelo princípio. O primeiro verso bíblico é uma riqueza
de ensino filosófico, teológico, sem precedentes. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem no mundo não conhece esse verso de cor e salteado? Mas quantas pessoas nunca pararam para pensar no que significa de fato afirmar que no princípio Deus criou os céus e a terra? Primeira coisa que isso ensina para a gente é que existiu um princípio, existiu um início do tempo. Isso indica que se Deus criou alguma coisa no princípio, Deus era antes do princípio. Demonstra que Deus é eterno. Deus existe fora do tempo, fora de toda a criação. Deus é transcendente a todas essas coisas. Deus não está contido naquelas coisas que Deus passa a criar quando ele inicia o tempo e toda a realidade física. Deus é eterno. Por ser eterno, ele é imutável. Ele não pode ter sombra de variação. Por ser eterno, o seu poder é eterno, as suas capacidades são eternas. Ele é onipotente. Então, tem muita riqueza para se falar quando você fala que Deus existia antes do tempo existir. Quando o texto bíblico usa a palavra criou, que é do hebraico bará, é uma criação que, em termos teológicos, é chamado de ex nihilo, é do nada, não é por nada, não é sem motivos, é porque Deus mandou, mas é sem ter nada previamente com o que trabalhar. Deus não precisava de matéria para formar o universo, ele criou pelo seu poder. Isso demonstra novamente que Deus é distinto e separado de toda a criação. É isso que significa os céus e a terra. É uma construção que os hebreus usavam, porque eles não tinham nosso conhecimento e nossa taxonomia das questões naturais, de física, química e biologia. Então, quando eles se referiam céus e terra, eles queriam dizer toda a realidade que existia. A realidade física, a realidade material, que a gente podia ver e tocar, e também a realidade imaterial, a realidade espiritual. Então, Deus é distinto de todas as coisas, de outros seres espirituais, os seres angelicais, os demônios. Deus é diferente de todas as coisas físicas, materiais. Deus é eterno em si mesmo. Então, é uma riqueza de conteúdo no livro no primeiro capítulo de Gênesis, que se a gente fosse estudar detalhadamente, a gente teria que fazer um curso só para isso. Não ia conseguir ter isso em uma aula só, certo? Mas por que é importante isso? Por que esse versículo é basilar para a nossa cosmovisão? Porque nele a gente tem a resposta a diversas heresias, como nós falamos na introdução, que nós iríamos tratar, todas as heresias que não são a religião cristã. Você pode pegar todas as outras religiões do mundo, todas as outras ideias e arquétipos de cosmovisão e jogar dentro de um balaio só. O que eu quero dizer com isso? Que Moisés, quando ele escreveu que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele estava dando uma resposta para toda religião que não fosse israelita. A religião de Israel naquele momento. Quando Moisés afirma que Deus criou os céus e a terra, ele está refutando o ateísmo. Por exemplo, ateísmo é a ideia ou a ideologia de que afirma a não existência de nada sobrenatural. Não existe a realidade espiritual. Tudo que existe é a natureza. E quando você leva esse raciocínio à última instância, então você, uma mesa e uma árvore acabamos sendo a mesma substância. Tudo é a mesma matéria. Não existe nada que nos diferencie de outros animais ou de objetos inanimados. Tudo pode ser reduzido a partículas e a partícula menor possível, as partículas subatômicas. No final, a mesma coisa que compõe a mim, compõe você, compõe o seu animal de estimação, a sua casa, toda a Terra e todo o universo. Tudo é a mesma coisa no ateísmo. O resumo do ateísmo é: tudo é o mesmo. Mas Moisés também refutou
a ideia do panteísmo com essa frase. No panteísmo, a diferença principal entre panteísmo e ateísmo é que o panteísmo aceita a realidade espiritual da criação. Para o panteísmo, a natureza é divina e o divino está contido nas coisas criadas. No panteísmo, todos somos deuses, todos somos sagrados. Mas no final, todos somos a mesma substância, porque a parte material que nos compõe é a mesma. A parte espiritual que nos compõe também é a mesma. Uma religião atual que segue essa ideia, por exemplo, é o budismo, o Zen budismo. No budismo não existe uma divindade pessoal, mas todas as coisas são divinas e o seu objetivo é transcender essas coisas, é se tornar um com a realidade última. É uma ideia muito difundida hoje na nossa sociedade, nos filmes de Star Wars, por exemplo. A força de Star Wars é a ideia do budismo que une todas as coisas. Mas no final, o panteísmo acaba sendo exatamente igual ao ateísmo. No panteísmo, tudo é a mesma coisa. Não existe diferenciação entre mim e uma árvore e uma rocha, por exemplo. Tudo acaba sendo natural, mas tudo é divino. Então, nós somos a mesma coisa. E também Moisés estava refutando, obviamente, o politeísmo, que era a religião que os egípcios adotavam e da onde os israelitas estavam sendo removidos. E a ideia do politeísmo é que a natureza é sagrada em si. E essa sacralidade da natureza é representada em partes. Existia o mar, e o mar era controlado pelo deus dos mares, né? Poseidon. Vamos usar aqui a mitologia grega, que é mais facilmente conhecida por todos nós. Existia o deus dos deuses, o deus dos céus, que era Zeus, era o principal do panteão grego. Existia também Apolo, o deus do sol. Mas se a gente for parar para analisar de fato todas as religiões politeístas, não existe diferenciação real e substancial entre essas divindades. Por que eu afirmo isso? Porque quando o religioso politeísta precisava atravessar um mar e estava com uma tempestade, ele poderia oferecer um sacrifício para Poseidon, mas Apolo também poderia resolver a questão. Quando o assunto era uma guerra, por exemplo, ele poderia solicitar para Ares, o deus da guerra, mas Atena, a deusa da sabedoria, também poderia solucionar a situação. Então, não existe diferenciação na influência dos deuses. Enquanto o panteísmo ele se apresenta como tudo sendo a mesma coisa, como se fosse um lençol, e tudo está conectado, no politeísmo, tudo é a mesma coisa. E funciona como uma rede de pesca. Existem vãos ali que você pode atravessar, que existe algum buraco, mas tudo está conectado em determinados pontos. E no final, você de fato não consegue diferenciar. Tudo no politeísmo acaba sendo a mesma coisa. Os deuses são da mesma matéria que os seres humanos. Eles só são mais poderosos e têm uma vida prolongada, mas eles também podem ser destruídos. Então, a diferenciação entre deuses e seres humanos não é muito de conteúdo, é mais de grau, né? Os deuses têm um grau um pouco acima, mas não é de outra substância. Ainda estão sujeitos à matéria, ainda são representados na natureza. E essa ideia, essas três ideias, né, ateísmo, panteísmo e politeísmo, elas realizam ou caem no erro que Paulo demonstra em Romanos 1. Eu vou ler rapidinho do versículo 21 até o 25, onde Paulo fala assim: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura
em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, Paulo revela para nós o erro fatal de todas as religiões não cristãs. Elas confundem o Criador com a criatura. Diviniza as coisas criadas de certa maneira e torna a criação a razão última de todas as coisas. O problema disso é que isso torna essas cosmovisões nulas em si mesmas. Certo? O William Anderson, vocês querem comentar alguma coisa? Por favor, participem. Não, sim, na verdade seria tantas coisas, a gente tem até medo de atrapalhar, né? Mas a diferença também do panteísmo é a questão, então, que Deus deles é algo impessoal, né? Que é todo diferente da nossa visão de Deus, que é um ser pessoal, que tem personalidade. E aí você leu uma parte do Romanos, eu quero compartilhar, né? Estava lendo um pouco a República lá, né, de Platão, como que pela razão, Sócrates, né, falando que tinha que instruir as crianças, tinha que abandonar as fábulas, então a mitologia grega, porque ele reconhecia que sim, que só tinha um Deus que sim é o único, bom, perfeito e imutável, né? Então, como que até pela razão se pode realmente chegar nessa consciência do Deus que nós acreditamos, né? Não estou falando que Sócrates ele foi monoteísta, não estou falando isso. Para mim, ele até acreditava nisso como uma fábula também, né? Mas como é interessante isso, né? Então, como que o politeísmo, o panteísmo e o próprio teísmo é uma negação da própria lógica, uma negação da própria verdade que está estampada para nós. Dando spoiler dos próximos segundos. William, tem alguma Não, coisa mas para falar? é isso mesmo, viu? Quando a gente olha pro politeísmo, vê aquele panteão dos deuses, a única coisa que a gente consegue observar é que é uma tentativa humana de tentar explicar algo inexplicável, né? Que nem você pegou esse primeiro versículo aí que está em Gênesis, né? Que na cabeça do grego não se cria nada do nada, né? Do nada só pode vir nada. Então a gente começa a observar, digamos assim, a diferença, né, entre vamos falar uma teologia, né, criacional, de raiz judaica, para aquelas raízes que nós encontramos em religiões panteístas, né, politeístas e assim por diante, essas religiões que são fundamentadas na natureza, são fundamentadas na realidade que permeia a tentativa de explicar os fenômenos da natureza, né, divinizando a criação, divinizando até mesmo a imaginação, né, vamos falar assim, as ideias, as ideologias. Então, assim, fazer parte, né, da cristandade, ser um cristão, é você crer em um Deus que cria as coisas do nada, porque ele não está na natureza, ele não está preso a essa natureza, né? Essa natureza não prende o ser de Deus, mas pelo contrário, esse Deus, ele está para além, né, da metafísica, para além até para além da metafísica, né? Estou complicando aqui a coisa, né? Mas vamos lá, quando a gente para pensar aqui, Sócrates, como o Anderson falou ali, e obviamente Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão, que foi um discípulo dele lá, e mais algumas pessoas lá, né? Mas o Sócrates, ele foi considerado um cara metafísico. Por quê? Porque ele estava pensando além da realidade, né? Física, na natureza. Pensando além do real, né? Daquilo que se vê, daquilo que se toca, daquilo que se sente. E esse Deus aí, se a gente for parar para pensar, ele está além disso. Além disso, porque se a metafísica é algo que o homem consegue conceber como ideia da sua realidade, da realidade que está à sua volta, Deus está para além dessa realidade. Né? Então, isso, eu acho muito lindo isso, porque é a majestade de Deus. Né? É o Deus que cria do nada, porque ele não está preso àquilo que ele criou. E ele não pode ser constrangido por coisas externas e muito menos internas a essa criação. Né? Mas vai lá, Rafa, deixa eu ficar quietinho. Eu acho importante a gente entender o que nós estamos afirmando aqui. O que nós estamos dizendo que é mentira? Nós estamos dizendo
que o naturalismo filosófico, todo comprometimento da maior parte dos cientistas das universidades de hoje em dia, ela é mentirosa, porque eles se comprometem com o ateísmo filosoficamente e levam isso como pressuposto para ensinar aos nossos filhos e às nossas filhas na faculdade. Nós estamos afirmando que a religião de mais de 1 bilhão de pessoas, que é o hinduísmo, que é politeísta, é uma mescla, né, entre panteísmo e politeísmo, é falsa. Nós estamos afirmando que todas aquelas religiões de matriz africana, né, o candomblé, a umbanda, elas são politeístas em sua essência, na realidade dos fatos, e elas são falsas. É exatamente isso que nós estamos afirmando, que nenhuma religião que não seja, no mínimo, monoteísta pode ser verdadeira. E, em última análise, só o cristianismo suporta a realidade dos fatos. E por que nós estamos afirmando isso? Porque todas essas religiões, ou todos esses posicionamentos, essas cosmovisões, eles eliminam o padrão absoluto para todas as coisas. Deus é o único padrão absoluto para a questão da moralidade. Como nós sabemos o que é bom e o que é mal? Como nós sabemos o que é verdade e o que é mentira? Somente com um padrão externo à natureza, nós podemos ter a certeza de alguma coisa. E todas essas posições mesclam a natureza com o divino. Então, eles tentam achar um padrão na natureza, mas a natureza é mutável. A natureza varia. A natureza não suporta ser um padrão absoluto. Quando você chuta ou elimina um padrão absoluto, eterno, imutável, você não tem motivo para acreditar que Hitler estava mais errado ou mais certo do que a Madre Teresa. Se torna simplesmente uma questão de preferência pessoal. Do mesmo modo, você não tem motivo para acreditar que nos próximos 30 segundos a lei da gravidade não vai ser alterada por algum motivo, ou que a segunda lei da termodinâmica, por exemplo, não vai deixar de valer. O que garante que as leis são absolutas? O que garante que a natureza vai continuar agindo como ela sempre agiu? Não existe garantia. Então, você não tem motivo para acreditar na realidade quando você adere a esse tipo de cosmovisão. E isso é uma coisa extremamente séria. Em contrapartida a isso, nós vemos que existe um envolvimento ativo de toda a Trindade em todas as coisas criadas. Enquanto todas as outras posições são tentativas de mesclar a natureza com algo divino, nós vemos que, na verdade, o que acontece é que Deus se envolve com a criação, ele cria e ele sustenta. Eu coloquei alguns versículos para demonstrar como a providência de Deus em continuar sustentando as coisas criadas é necessária e permanente. Mas eu vou tomar a liberdade para ler só a última passagem, para a gente não perder muito tempo aqui na aula. Se vocês quiserem abrir depois, Hebreus, no primeiro capítulo, o terceiro versículo fala exatamente desse jeito. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, não é só a glória de Deus que é visível nas coisas criadas, mas as coisas criadas são mantidas e sustentadas em existência por Deus. E nós vemos que isso responde a absolutamente todas as outras cosmovisões. Nenhuma cosmovisão se sustenta. Mas ainda nós precisamos ter um modo de sustentar a nossa cosmovisão. Será que a nossa cosmovisão é verdadeira? Porque não adianta só falar que os outros são falsos. Você tem que mostrar que você fala a verdade. E aí a gente entra numa discussão incrivelmente antiga, certo? Sobre a veracidade, principalmente dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, que é a porção mais, talvez, atacada da Bíblia atualmente,
porque dela depende toda a nossa cosmovisão. Nós poderíamos dar o curso inteiro de cosmovisão só trabalhando nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Para quem quer entender melhor essa porção da Escritura, eu recomendo esse livro aqui. É Gênesis no Espaço-Tempo, de Francis Schaeffer. Ele passa pelos 11 capítulos, 11 primeiros capítulos de Gênesis, explicando tudo detalhadamente. Eu vou tentar me ater só ao primeiro capítulo. Vou tentar fazer isso muito rápido, porque a gente já está avançado no tempo, ainda tem muita coisa para tratar. E eu quero que vocês prestem atenção no modelo, tá? Como se fosse uma maquete de uma casa em construção. A casa tem um tamanho, a maquete tem um tamanho reduzido. Quando nós trabalhamos com um modelo, nós podemos ver que o que os cientistas afirmam como sendo ciência, mesmo com o seu pressuposto de ateísmo, de naturalismo, de coisas que não aceitam a veracidade bíblica, nós vemos que o modelo que eles encontram nas coisas criadas é o modelo do relato bíblico. Em escalas de tempo diferentes, mas o modelo é exatamente igual. A maquete corresponde à casa construída. Como que a gente sabe disso? Por exemplo, nós vemos que todo mundo conhece o relato científico de que, de acordo com a ciência, o universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, através do Big Bang, onde todas as leis da física começaram, onde surgiu o espaço-tempo e a matéria inerente ao espaço-tempo. E quando a gente lê Gênesis, o capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós já vimos que Deus criou, no princípio do tempo, Deus criou os céus, uma realidade imaterial, o espaço, e a terra, uma realidade material e física. E, de acordo com a teoria do Big Bang, nós tínhamos essa condição primária, totalmente caótica, que foi sendo organizada pela lei da gravidade, e na Terra, no relato bíblico, nós temos a afirmação de que a Terra era sem forma e vazia, significa desolada, desorganizada, reinava o caos. Então, a ideia central, inicial, as condições são as mesmas. Muda a escala do modelo e muda muito o agente, as pressuposições filosóficas, mas o modelo é semelhante e continua semelhante. Por exemplo, de acordo com a teoria nebular, a Terra ela foi sendo formada, né, pela ação da gravidade. A gravidade foi juntando partículas e criando estrelas, juntando poeira cósmica, etc. e tal. E quando a Terra foi formada, ela era uma bola de fogo que passou por mudanças geológicas, foi atingido por meteoros, etc. e tal, e formou uma bola de água com a crosta embaixo e recoberta com água. E no segundo dia da criação, nós vemos que foi criado um oceano e foi criado a separação entre as águas, né? Houve águas sobre o firmamento e abaixo do firmamento. Foi estabelecido um ciclo hidrológico. Havia uma água que cobria todo o planeta, certo? E a gente vê que ao longo do relato bíblico de todo Gênesis, o capítulo 1, Deus vai fazendo distinção entre as coisas, vai pegando essa matéria indistinta, criada no começo, e vai distinguindo algumas coisas das outras. No terceiro dia da criação, nós vemos que Deus cria a porção seca, né? Faz surgir da água a porção seca. Isso é interessante porque, de acordo com a teoria geológica mais aceita, o tectonismo, o movimento das placas tectônicas que formou os continentes, aconteceu aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e o tectonismo aconteceu há 2,5 atrás, ou seja, quando a Terra tinha 2 bilhões de anos. Olha a proporção dos modelos. A Bíblia coloca a formação da Terra seca praticamente na metade da criação da Terra. E o modelo científico ateísta coloca a formação da Terra, a formação dos continentes, numa idade próxima à metade da idade da Terra. Também, a maquete é a mesma. As escalas de tempo e os pressupostos filosóficos são totalmente diferentes. Por isso, as conclusões são totalmente diferentes. Mas o modelo corresponde. Outra questão.
de acordo com a ciência naturalista, esse primeiro continente formado foi primeiro habitado por plantas, que no próprio terceiro dia da criação, Deus já faz surgir sobre a Terra. No quarto dia, Deus cria os astros, e de um ponto de vista de quem está na superfície da Terra, que é onde o Espírito de Deus paira, é a única possibilidade de se observar os luzeiros, é quando a atmosfera da Terra se torna 100% transparente. E esse evento, olha que interessante, só é possível porque os vegetais tomaram a Terra. Então, de uma perspectiva fenomenológica, do ponto de vista de analisar um fenômeno, do modo como nós o observamos, como pessoas assistindo um show, o surgimento dos luzeiros está correto em ser muito para frente da criação, porque na superfície da Terra, eles só são percebidos muito posteriormente. E é extremamente interessante, teologicamente, a menção que Moisés faz à criação das estrelas. Lá no versículo 14, começa o quarto dia, e Moisés diz mais ou menos assim, escreve desse jeito: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Olha como as coisas não são nem mencionadas pelo nome. Como as coisas, principalmente os luzeiros, eles não são mencionados. Não tem palavra sol, não tem palavra lua. As estrelas, então, são simplesmente assim. E fez também as estrelas. Por que Moisés delegou tão pouca importância para essas coisas? Porque os povos que circundavam Israel eram povos politeístas, que adoravam as coisas criadas e entendiam que, principalmente o Sol e a Lua, assumiam a forma das principais divindades que os circundavam. E a intenção de Moisés era simplesmente mostrar: essas coisas não são nada, Deus as fez, Deus deu um propósito para elas, que é de guardar o tempo, mostrar as idades, os dias e os anos, e só. Não existe poder intrínseco, não existe personalidade nessas coisas, não existe divindade atrás dessas coisas. Elas são tão irrelevantes para Deus que eu posso só falar assim: Deus fez as estrelas. E ponto. As divindades representadas por essas coisas criadas são nulas diante de Deus. E essa é a ideia do relato de Moisés. E, finalmente, nós vemos no quinto dia o aparecimento, né, da vida. Deus cria os animais marinhos e as aves, e nós vemos muito isso, por exemplo, na geologia. Existe uma questão, uma descoberta científica conhecida como a explosão do Cambriano, que é uma camada de terra em volta de toda a Terra, que é cheia de fósseis, de animais completos, perfeitos, complexos, que aparecem de repente no estrato geológico, e os estratos mais antigos não existe sinal aparente de evolução, não existe fósseis transicionais. É extremamente difícil você conciliar essa existência com uma teoria naturalista da evolução. Então, a gente vê que o relato de Gênesis, o modelo bíblico de criação, é exatamente o modelo visto através das coisas criadas, através do estudo metodológico da criação. E quando você consegue determinar ou descobrir a motivação filosófica das pessoas, os seus pressupostos, com qual cosmovisão elas estão comprometidas, quando elas fazem ciência, ou quando elas estudam a Bíblia, você consegue identificar que, muito provavelmente, as conclusões que elas chegam são muito mais determinadas pelos pressupostos, pela filosofia e pela mateologia, do que, de fato, por uma contradição ou alguma falsidade no relato bíblico. Isso, de fato, não existe. Ô Anderson, por favor, William, intervenham, senão eu vou falar para sempre. Tá. É interessante, como você falou, na questão que a descrição do relato bíblico da criação, ela é a partir de um ponto de vista fenomenológico, né? Então, assim, é que se pode perceber
Que imagina se a Bíblia foi escrita, Moisés escrevesse a Bíblia com termos científicos, né? Por quem ela seria entendida naquela época? Imagina o hebreus lá no deserto, ouvindo falar, né, termos científicos, bilhões de anos atrás, então, o pessoal não ia entender nada naquela época. Então a Bíblia foi escrita para ser entendida por pessoas de diversas épocas diferentes, tanto naquela época como no dia de hoje. Então a Bíblia não é um livro científico, ela não é um tratado científico, é um tratado religioso, um tratado sobre Deus. E é isso mesmo, viu, Anderson? Porque o Rafael falou, né, acerca dos motivos que levaram Moisés a tratar desses detalhes nos primeiros capítulos de Gênesis. Ele falando ali acerca da criação, mostrando, né, ou firmando, digamos assim, o conceito, né, de criação para os povos judaicos, mostrando a diferença da cosmovisão criacional, né, a diferença das outras nações que estavam ali em volta de Israel. Então, quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente começa a observar algumas coisas. E uma das primeiras coisas que nós podemos também observar é essa tentativa de Moisés de tratar essas diferenças, tanto acerca da criação, tanto acerca da constituição do povo, da formação do povo, mostrando para os seus leitores, né, mostrando para aquelas pessoas ali a diferença entre o povo de Deus e aqueles povos que não são de Deus, que eram aquelas outras nações que estavam ali à volta. Então, dentro disso, a gente começa a perceber que o livro de Gênesis, que nem o Rafael falou, ele é um livro fantástico. E se a gente fosse falar de todos os detalhes, né, a gente precisaria aí de um ano para poder ficar falando a respeito disso. Mas um dos principais objetivos do livro de Gênesis é demonstrar essa diferença. É mostrar para o povo, né, a cosmovisão, o modo como eles devem entender a vida, não em conformidade com as outras nações, não deixando de lado esse sincretismo, que é essa absorção, né, daquilo que é ensinado pelas outras nações, com aquilo que é ensinado. Então, havia muito esse sincretismo religioso ali. Então, a gente percebe que Moisés, ao escrever isso, ele não escreveu à toa. Ele não escreveu, eu tive uma ideia aqui e vou escrever. Não. Ele foi divinamente inspirado por Deus a escrever o livro de Gênesis para mostrar para o povo que, primeiro, o povo é de Deus e, por ser o povo de Deus, existe uma diferença drástica entre as nações que estavam ali à sua volta. Exato. Amém. Algumas coisas são, antes da gente entrar na parte final, algumas coisas são importantes a gente ver, que as cosmovisões que a gente falou, ateísta, panteísta, politeísta, elas são cosmovisões que fazem mesclagem, elas sincretizam o divino com a natureza, ou divinizam aquilo que é criado. Em contrapartida, Gênesis apresenta Deus como sendo o Deus que faz distinção. Deus, primeiro versículo apresenta, Deus é distinto das coisas criadas. Depois Deus cria a matéria, e a matéria é indistinta. E a partir das coisas indistintas, Deus vai falando, faça luz e se separe a luz das trevas. Haja distinção entre luz e trevas. Haja distinção entre as águas de cima e as águas de baixo. Haja distinção entre a parte úmida, o mar, e a terra seca. Haja distinção entre as coisas. Deus, fazer teologia é fazer boas distinções. E esse Deus, ainda que distinto e transcendente às coisas criadas, ele é apresentado pelo relato de Gênesis como procurando se relacionar com o ser humano naquilo que a teologia reformada chama de aliança da criação. A aliança é entendida como um compromisso de sangue, ou seja, de vida ou morte, administrado soberanamente por Deus. Deus determina os termos da aliança. E nós vemos que quando o homem foi criado, ele recebeu de Deus 3 mandatos, 3 ordens inerentes ao fato de ser uma criatura. O primeiro é chamado de mandato cultural e está ligado ao fato de nós trabalharmos. E nós fazemos isso desde sempre, desde que a humanidade trabalha. Nós vemos essa ordem nos termos do capítulo 2, onde Deus coloca o homem no jardim e fala, agora cultive e guarde o jardim, proteja, desenvolva. No primeiro capítulo, esses termos são apresentados como
Deus faz a humanidade sua imagem e semelhança e fala: sujeitai a terra, dominai sobre os seres viventes. A ideia é de que nós somos mordomos, nós devemos administrar as coisas criadas da maneira que leve glória ao nosso Deus. De certo modo, nós somos embaixadores de Deus, por levarmos a sua imagem e semelhança, por termos a capacidade de sujeitar e de dominar, certo? Nós devemos refletir a glória de Deus no nosso trabalho. Nós devemos fazer, como Paulo disse, todas as coisas para a glória de Deus. Nós devemos administrar as coisas criadas. Isso se relaciona diretamente com praticamente todas as profissões, certo? Profissões como a minha de agronomia, e quem é agricultor, quem tem criações de diversos tipos de gado, médicos que cuidam da saúde do corpo humano, quando a gente vai para a academia, quando a gente faz diversas coisas, quando a gente está na escola ensinando as crianças sobre a natureza, sobre as coisas criadas. Nós precisamos desenvolver, cultivar e dominar. Nós somos mordomos e embaixadores de Deus aqui, de modo a desenvolver a criação. Também existe o mandato social que foi dado ao ser humano. Quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele fez a mulher. E fala assim: por isso o homem deixa o pai e a sua mãe, se une à sua mulher, se torna os dois uma só carne. Existe a ideia de união, de reprodução da vida. Deus deu a essa união a capacidade de fazer aquilo que somente Deus faz. Só Deus tem a vida em si mesmo, e só Deus poderia gerar a vida. E Deus dá a essa união entre duas partes distintas a capacidade de reproduzir a imagem e a semelhança de Deus na Terra. Existe um relacionamento familiar que é baseado 100% na obra da criação. E esse relacionamento familiar é um homem com uma mulher formando uma só carne. Existem 3 princípios basilares para isso. O princípio do número, do gênero e da espécie. São 2 pessoas dos gêneros opostos da mesma espécie. Isso é o casamento. Essa é a base que Deus escolheu para nós desenvolvermos a nossa sociedade, para desenvolvermos a vida. A sociedade não cresce se não for numa família de um homem com uma mulher gerando filhos. E isso também está baseado na criação, no modo como nós fomos feitos. E isso hoje é atacado de diversas formas. Ideologias políticas, por exemplo, que visam legalizar, por exemplo, a união homoafetiva, ou tentativas de legalizar ou de descriminalizar o aborto, e coisas que são totalmente reprováveis, antibíblicas, pecaminosas, que vêm contra o mandato social dado desde a criação. Isso porque eles eliminam o padrão absoluto. Eles eliminam Deus da equação. E tirando Deus, nós não temos mais base para fazer nenhuma afirmação. O último mandato que nós recebemos da criação é o mandato religioso. É aqui que nós afirmamos, enquanto reformados, que Deus instituiu a aliança de obras, quando ele fala assim: você pode comer de todo fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento você não comerá, porque no dia em que dele comer, você certamente vai morrer. Existe uma lei aí, uma ordem explícita: não coma, porque se comer, você morre. E o contrário também é verdade: se você não comer, você não morre. Existia uma promessa de vida em caso de obediência, mas a obediência devia ser perfeita, integral, envolvendo todos os aspectos do ser: vontade, mente, coração, corpo, tudo. Tudo que Adão era deveria obedecer à lei de não comer. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas isso é assunto para o Anderson na próxima aula. Eu só quero demonstrar como essa aliança da criação, com todos esses aspectos, o aspecto de ser mordomo da criação, o aspecto de ter um relacionamento social, principalmente familiar, e essa noção de que nós somos obrigados a obedecer
a Deus na integralidade do nosso ser, como ela ainda permanece vigente, eu quero ler, nesse caso, as duas passagens. Vai ser rapidinho. Eu vou ler Romanos 2, 11 a 15, e depois eu leio Gálatas 3. Romanos 2, de 11 a 15, fala assim, ó: porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados.